Joel 1,10 diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Agora, Joel 2,12, diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e choro e com prantos. Joel 2,18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E o 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Senhor nosso Deus, Pai, ainda na Tua presença, clamamos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, ó Deus. Tua palavra vai ser lançada, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações, ó Deus. Abençoe-nos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, todos nós estamos acompanhando o caos que nós estamos vivendo nesses últimos 10 dias, né? Hoje é o 10º dia de uma greve que parece interminável, se bem que o governo já falou que terminou, né? Mas nós vimos a situação. E alguma coisa me chamou muita atenção nesse caos, né? O que me chamou a atenção nesse caos é, se de fato nós, como brasileiros, ou o mundo todo, passasse realmente o caos tão pré-anunciado que um dia nós vamos passar, e como está escrito na palavra do Senhor. Bastou 10 dias com esse caos aí que nós estamos vivendo, para nós percebermos o humor das pessoas, como as pessoas se transformam em meio do caos. Eu estava aqui, junto com o pastor Roberto, com o irmão Roberto e o pastor Carlos, na rádio, né? Quando eu saí para ir embora, um ônibus, como aquele posto da esquina abriu para gasolina, né? Fechou tudo ali o semáforo, né? E eu fiquei parado e o ônibus travou todo mundo e um fura-fila furou a fila daquela fila imensa do posto, né? E aí a turma desceu do carro, começou a xingar, as pessoas que passavam na frente começou a xingar. Um cara desceu do carro e falou para o amarelinho, conserta o trânsito. Ele falou assim, porque estava na minha frente, ele falou assim, como, o que eu vou fazer? Olha o caos que está aí. Então nós percebemos os humores totalmente transformados, né? Nesse que é o caos que aparentemente aí está solucionado. Quando eu olho para o livro de Joel, quando eu vejo aqui o livro de Joel, esse povo, ele estava passando também uma dificuldade muito grande. Então o plano histórico de Joel é que, primeiro, o povo, ele estava passando por uma situação muito difícil, por quê? Porque eles estavam experimentando uma miséria. O povo estava experimentando uma miséria. Qual era a miséria? Ora, havia tido uma praga de gafanhotos que pegou as plantações do povo de Israel e destruiu as plantações. Ou seja, tudo aquilo que fora cultivado, tudo aquilo que fora plantado, e toda a espera de meses e meses para que pudesse ser colhido, de repente não tinha absolutamente mais nada. Por quê? Porque uma praga de gafanhotos veio e destruiu tudo. Destruiu toda a lavoura, destruiu tudo aquilo que aquele povo tinha. E é interessante, porque a palavra de Deus aqui, ele diz e destaca várias espécies de gafanhotos, e aqui é gafanhoto, viu? Aqui é gafanhoto, né? Porque algumas pessoas usam que aqui é os demônios, né? Que, não, aqui literalmente é gafanhoto. O gafanhoto destruidor, o devorador, espécies de gafanhotos destruíram toda a lavoura. Um foi lá, destruiu as folhas, outro foi lá, destruiu o fruto. Ou seja, quando sobrou o talo, foi lá o outro e acabou com tudo. Não tinha mais nada. Então o povo, ele estava sofrendo o quê? Ele estava sofrendo justamente por quê? Porque esta praga havia destruído toda a lavoura, e aí as pessoas estavam passando fome. Havia fome e seca. Este era o aspecto material daquilo que estava acontecendo. Isso era o aspecto material daquilo que estava acontecendo lá em Joel. Mas o aspecto espiritual é que o povo ainda não tinha atingido toda a depravação que seria verificado após esse evento. Não, o povo ainda não tinha atingido toda essa depravação.
Mas, por certo, uma coisa era muito clara, e Deus reclama aqui com este povo. A religião que este povo estava tentando ter, esse relacionamento com Deus que esse povo estava tentando ter, era vaga, era vazio e tinha um notável formalismo. Ou seja, Deus estava condenando a forma como este povo estava buscando Ele ao Senhor. Então, o aspecto espiritual da miséria deste povo era isso, a formalidade no culto ao Senhor. Eles jejuavam, mas esse jejum não agradava a Deus. Eles cultuavam, mas esse culto não agradava a Deus. Eles louvavam, mas esse louvor não agradava a Deus. Eles faziam tudo aparentemente que um bom religioso faz, mas Deus desprezava, estava desprezando a atitude deste povo. Este é o pano de fundo aí da vida espiritual e da miséria espiritual que nós temos aqui em Joel. A mensagem de Joel, ela é bem simples. Eu poderia dividir a mensagem de Joel em 3 partes. A primeira, descrição de uma grande catástrofe. É o que está escrito lá no capítulo 1, de 1 a 20. O convite ao arrependimento. É o que está descrito no capítulo 2, de 12 a 17. E a promessa de bênção. É o que está escrito lá do 2, 18 ao 3, 16 e 21. Essa é a mensagem de Joel que nós temos aqui de uma forma simples do livro. Agora, nós podemos aprender algumas lições aqui no livro de Joel. E é sobre essas lições que eu gostaria de falar rapidamente nessa noite. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui no livro de Joel é aqui. A lamentável situação da terra deve motivar o clamor. A lamentável situação da terra deve motivar o clamor. Qual era a situação da terra? O que estava acontecendo? A situação da terra aqui está descrito lá no capítulo 1. Havia devastação no campo, havia cessação dos serviços religiosos, havia tristeza, desolação, e diante de todas essa situação, o que o profeta Joel faz? O profeta Joel convoca o povo a fazer o que? A clamar. O profeta Joel chama o povo a clamar. Então, diante de toda essa situação, o profeta, ele olha aquilo que o povo está passando, aquilo que o povo está padecendo, e no lugar de ele ficar quieto, ele chama o povo e diz, olha, nós precisamos clamar em favor dessa terra, nós precisamos clamar em favor de Israel, nós precisamos clamar para mudar esta situação. E eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite, o povo de Deus, quando se depara de uma situação como nós nos deparamos diante daquilo que nós passamos nesses 10 dias, a primeira coisa que o povo de Deus tem que fazer é clamar ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos acreditar piedosamente que ao clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai mudar a nossa sorte. Precisamos aprender o quê? Precisamos aprender a clamar ao Senhor. Eu acompanhei no WhatsApp, né, acho que como todo mundo, nós temos vários grupos no WhatsApp, as lamentações das pessoas em relação àquilo que nós estávamos passando. Alguns dizendo, olha, tem que fazer greve mesmo, outros, não, tem que ter intervenção militar, outros, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas poucos chegaram e falaram assim, pessoal, para, nós precisamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, para que isso seja transformado, para que Deus ouça as nossas orações e transforme realmente e mude a nossa sorte. Então nós precisamos aprender aqui, e é isso que Joel está ensinando, que quando a terra ela está gritando, quando a terra está gemendo, nós precisamos também clamar ao Senhor. E vou dizer uma coisa, clamar ao Senhor é fazer a alma gemer em oração. Clamar ao Senhor, fazer a nossa alma gemer em oração, é nos prostrar diante do Senhor e clamar e gritar e falar com Deus, Senhor, muda a situação. Então nós aprendemos primeiramente isto. Eu creio que realmente o clamor, ele pode mudar a situação, porque a palavra de Deus assim o diz. Lá, quando Jonas foi pregar em Nínive, dizendo que Nínive ia ser destruído, o que aconteceu? O rei ouviu a mensagem de Jonas, colocou
todo mundo para jejuar e clamou ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Mudou a sorte do povo de Nínive. Ezequias, quando viu-se apertado diante dos exércitos de Nabucodonosor, dos babilônicos, o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor livrou a sorte de Ezequias. Então veja, o clamor realmente, ele faz, quando nós clamamos, realmente coisas acontecem. Nós precisamos aprender o quê? Aprender a clamar e a clamar ao Senhor, sabendo que nossa fé vai ser ouvida. Recentemente estava estudando dualismo religioso, lá no curso de filosofia, e eu li uma coisa interessante. Logo no começo, quando surgiu a filosofia cristã, ou pelo menos estava surgindo a filosofia cristã, que queria dar as explicações religiosas, né? Queria trazer algumas coisas da filosofia para a religião. Tinha três situações, ou três crenças, né, em relação à fé e à razão. E a primeira verdade que eles criam é que crer é um absurdo. Crer é um absurdo. Ou seja, eles, lá no tempo das escolásticas, eles criam realmente que a fé, ela deveria ser superior à razão em tudo. Então, por isso que o lema deles é: crer é um absurdo. E, de fato, eu penso que realmente nós que cremos, nós cremos nesse absurdo. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós chegamos a Deus, quando nós temos a certeza absoluta de que esse Deus, Ele nos ouve e pode mudar a nossa sorte. Crer realmente me parece que é um absurdo, né? Às vezes eu fico pensando naquilo que eu li, imaginando, olha, como que eu posso pensar que Deus, na sua glória, deixou sua glória, veio para sofrer por mim e por você, sabendo, e olha, se eu falar alguma coisa errada, o pastor depois corrige, não tem problema, né, pastor? Pode corrigir, viu? Mas, sabendo que eu e você, não se engane, nós não acrescentamos absolutamente nada no ser eterno. Ele é eterno, ele é perfeito. Este é o fato. Se eu e você fosse acrescentar alguma coisa ao ser perfeito, ele não seria perfeito. Esse é o fato. Então, por isso que crer de fato é um absurdo. E nós precisamos aprender o quê? Que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, olhar e crer nessa fé que parece ser um absurdo, tem efeito sim nas nossas vidas, tem efeito sim na vida daqueles pelos quais nós clamamos, tem efeito sim na vida de todo um povo, como eu acabei de citar aqui no caso de Nínive e no próprio povo de Judá. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a lamentável situação da terra deve motivar o clamor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que podemos tirar de Joel: a imensurável misericórdia do Senhor deve motivar o arrependimento. A imensurável misericórdia do Senhor deve motivar o arrependimento. As misérias que esse povo estava passando tinham uma causa. A causa da miséria que esse povo estava passando, qual que era? Era a infidelidade do povo. Deus estava abominando as ações deste povo. Deus estava rejeitando aquilo que aquele povo estava apresentando diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam sendo infiéis. Os pactos que aqueles reis fizeram com outros povos, fizeram com que esse povo se desviasse do Senhor. Mas Deus, Ele é misericordioso. E esse livro mostra muito claramente para nós, que lá no versículo 2:12 diz assim: ainda assim, ou seja, mesmo tudo aquilo que vocês estão fazendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Então veja, a misericórdia do Senhor deve nos levar ao quê? Não deve nos levar
pensar aqui, porque Deus é misericordioso, eu vou pecar mais. Porque Deus é misericordioso, eu vou errar mais. Porque Deus é misericordioso, eu vou tentar ao Senhor. Não, nada disso. A misericórdia do Senhor deve ser o motivo pelo qual nós viemos nos arrepender. Deus é misericordioso, Ele age com misericórdia, por quê? Para que nós venhamos a nos arrepender. Foi lido aqui já, 2 Pedro 3, por que o Senhor retarda a sua vinda? Por que o Senhor demora para vir? E lá Pedro está falando justamente porque a misericórdia do Senhor é para que alcançar as pessoas. Então, a misericórdia do Senhor deve nos motivar não deve nos motivar qualquer outra coisa que não seja o arrependimento. E Paulo trata muito bem dessa questão. Não é porque nós experimentamos a misericórdia do Senhor, não é porque nós experimentamos da graça do Senhor, que eu vou ter licença para pecar, para experimentar mais a graça do Senhor. Não, não é isso. Nós devemos o quê? Experimentar dessa misericórdia. E essa misericórdia deve nos despertar para esse arrependimento. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a imensurável misericórdia do Senhor deve motivar o arrependimento. Terceiro, as imutáveis promessas de Deus devem motivar a esperança. Depois que Deus aqui em Joel traça a situação de como estava o povo. Depois que Deus faz o convite para que aquele povo se arrependa, Deus vem e traz imutáveis promessas. Promessas pelas quais Deus não mudaria, por isso imutáveis. E quais são essas promessas? Nós temos 3 promessas aqui. Primeiro, de ordem material. Se aquele povo se arrependesse, o que Deus faria? Deus iria fazer com que a terra voltasse à sua normalidade. Ou seja, quando Deus chama aquele povo ao arrependimento, e aí Deus vem e fala assim, olha, se vocês se arrependerem de todo o vosso coração, se vocês começarem a me buscar, saiba de uma coisa, eu vou trazer a normalidade a esta terra. Ou seja, aquilo que o gafanhoto destruiu, eu vou fazer com que a plantação novamente brote. É isso que Deus está prometendo a este povo, a normalidade da situação da terra. Mas não fica só na ordem material, fica na ordem espiritual também. O que Deus promete? Deus promete que se aquele povo se voltasse a Ele faria o quê? Ele derramaria o Espírito dele sobre todo aquele povo, sobre todas aquelas pessoas. E aí nós temos lá no 2:28, realmente uma renovação que aquele povo experimentaria. Agora, diga-se de passagem, uma renovação daquilo que o povo não estava fazendo. É o chamado de Deus para adorar a Deus realmente em espírito, como nós aprendemos na palavra de Deus, né, lá no Novo Testamento, em espírito e em verdade, não com uma simples formalidade, mas Deus promete esse derramar do Espírito, e esse derramar do Espírito vem nos despertar para adorar a Deus realmente como Deus quer, não como nós queremos. Este é o fato. Muitas vezes nós queremos adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, da maneira que eu acho que eu devo adorar, e esqueço realmente como Deus quer que Ele seja adorado. E isso está muito claro na palavra de Deus, como Deus quer que Ele seja adorado. Então, Deus vem e promete o quê? Promete aí dar esperança de que vai trazer uma ordem espiritual. Mas também essa promessa de esperança refere-se à ordem eterna. Lá no próprio Joel, Deus fala da restauração final para Israel. Aqui ele fala da restauração final de Israel. Mas para nós temos uma certeza absoluta e eterna, que seremos ressuscitados dentre os mortos, ou seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança. Essa esperança que eu carrego e que você deve carregar também. Ou seja, sabendo que, ainda que eu passe por grandes dificuldades, ainda que eu passe por grandes tribulações, ainda que eu passe
por situações que me desagradem, eu tenho que sempre estar olhando para Deus e saber que as promessas de Deus para mim e para você, elas são imutáveis. Elas não mudam. Por quê? Porque essas promessas, elas não estão solidificadas na minha vida, na sua vida, mas essas promessas estão solidificadas naquilo que Deus falou para nós, naquilo que Deus revelou para nós através da palavra de Deus. E tenha certeza de uma coisa, se Deus falou que ao soar da trombeta, quando nós ouvirmos, nós nos levantaremos, nós ressuscitaremos dentre os mortos, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Essa promessa, ela é eterna, é para mim e para você, ela tem que nos acompanhar todos os dias em nossas vidas. Então, as imutáveis promessas do Senhor, nosso Deus, ela deve motivar a esperança, ainda que esteja o caos, ainda que falte gasolina, ainda que falte mantimento. Essa semana nós fomos correndo também, como todo bom brasileiro, né? Ficou preocupado, vou comprar arroz. Fui no supermercado que minha esposa mais gosta, o Pão de Açúcar. Ela odeia, né? Mas fomos lá no Pão de Açúcar. Eu tive que comprar arroz parbolizado, eu não sei nem como faz aquele negócio lá. Se alguém souber, depois ensina. Mas, falei assim, entre comer esse negócio, esse arroz parbolizado e arroz branco, leva o parbolizado, para a gente ver como que funciona o negócio, né? Mas ali, está lá escrito como que funciona. Também não entendi nada, né? Mas vejam, ainda que o caos bata a nossa porta, nós precisamos ter essa esperança. É uma esperança eterna. Nós não podemos ficar olhando as coisas ao nosso derredor, no nosso tempo, e sem olhar para frente, sem olhar para aquilo que Jesus prometeu para nós, para que Deus prometeu para nós, né? E quarto e último, nós aprendemos o quê? Que a lamentável situação da terra deve motivar o clamor. Nós aprendemos o quê? Que a imensurável misericórdia do Senhor deve motivar o arrependimento. Nós aprendemos o quê? Que as imutáveis promessas de Deus devem motivar a esperança. Mas também nós aprendemos aqui em Joel que o inevitável juízo do Senhor deve motivar o temor. O inevitável juízo do Senhor deve motivar o temor. Após falar da situação da terra, após falar da misericórdia, após falar das promessas, Joel alerta o povo para uma realidade que não pode ser esquecida. Qual é essa realidade? O inevitável juízo de Deus. Nós jamais podemos esquecer disto. Por quê? Porque se nós olharmos na Bíblia, reiteradas vezes, vemos na palavra de Deus que há um juízo, e há um juízo vindouro. O juízo vindouro destruiu toda uma geração lá na época de Noé. O juízo vindouro destruiu Sodoma e Gomorra. O juízo vindouro pesou sobre o povo de Judá e o povo de Israel, divididos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E o juízo vindouro pesará sobre todos aqueles que brincam com o Senhor. Sobre todos aqueles que não levam a sério as coisas sagradas, sobre todos aqueles em que a palavra de Deus, que os arautos de Deus, que a igreja do Senhor tem proclamado, falado, clamado, dizendo: olha, Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, Ele trará consigo a espada. Esse é um fato, essa é uma realidade. Então Joel, ele fala: olha, o juízo vindouro virá. A intenção não é colocar medo. A intenção é justamente alertar de um fato concreto, de um fato absolutamente verdadeiro. Ou seja, o dia do Senhor acontecerá. O dia do Senhor virá. E como foi dito hoje à noite, virá como um ladrão. As pessoas estão vivendo sem Cristo. As pessoas estão muitas vezes dentro da igreja e achando que pode caminhar de qualquer jeito, de qualquer forma, sem compromisso nenhum. Lembre-se, o dia do Senhor, Ele virá como um ladrão.
e com ele a justiça e o juízo. Saibam disso. A consciência do inevitável juízo do Senhor deve motivar o que em nós? Não o medo, mas o temor. Eu tenho plena convicção, se tiver plena convicção de que o Senhor virá, isso me deve motivar o quê? O temor. O temor. Porque, olha, nós estamos falando de um Deus que deixou sua glória, morreu numa cruz, foi escarnecido por nós, foi escarnecido pelos seres humanos, ressuscitou e prometeu voltar. Nós estamos falando desse Deus que trará justiça e juízo. Eu concluo dizendo que a mensagem de Joel, ela se aplica a nós hoje. Me parece que o mundo, as pessoas, estão vivendo este momento de Joel. Este momento de Joel. Não estão atentando ao fato de que o Senhor, Ele virá. Estão agindo e procurando crer da sua forma, não da forma que Deus quer que nós creiamos. Estão brincando com Deus. Então, eu gostaria de que os irmãos se atentassem a esse alerta de que nosso Deus, Ele virá e com Ele justiça e juízo. Leiam Joel e apliquem Joel para as suas vidas, como eu apliquei para a minha vida. Deus abençoe.